Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, Deus nos abençoe nessa noite. Nós estamos num esforço coordenado pelo nosso mestre Manuel para a conclusão aí do livro de Ageu. Concluímos aí no domingo passado, capítulo 1, obrigado. E hoje, então, iniciamos aí o capítulo 2. Então, se você está com a sua Bíblia aí, pode abrir Ageu, capítulo 2. Eu vou fazer a leitura aqui do capítulo 2, verso de 1 a 9. Acredito que na tradução que a maioria tem em mãos, mas eu utilizo aqui outra, né, na exposição, mas não fique achando que é outro texto, é só outra tradução. Mas Ageu 2, verso 1, né? No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Até aí. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Essa é a palavra do nosso Deus, e nós sempre nos aproximamos dela com muita reverência, não é? E normalmente nós fazemos isso em oração. Então, oremos para que Deus ilumine o nosso coração neste momento. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, é graça do Senhor estarmos juntos aqui, mais uma vez, neste lugar, neste dia, diante, Senhor, da Tua palavra. Nós cremos, Pai, que a Tua palavra é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra, Senhor, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e ela é apta, Senhor, para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Nós cremos que ela é assim hoje também. A Tua palavra não muda, o Senhor não muda, e esse texto fala um pouquinho disso hoje. Que o Senhor ilumine, Pai, os olhos do nosso coração, abra, Senhor, a nossa mente, nos coloca, Deus, cativos aqui neste momento, nos dá, Deus, paz em estar aqui, e tira do nosso coração toda distração. Seja, Deus, um momento dedicado a entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Faz isso, Pai, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sei você quando criança, mas se você visitou algum lugar ou esteve em algum lugar quando criança, e aquilo gravou em você alguma memória. Normalmente, a gente tem lembranças de lugares assim que trouxeram muita alegria, né, em algum momento da nossa infância. E nós temos aquele lugar, aquelas pessoas, aquela cena, de alguma forma, gravada na nossa mente.
Todos aqui, independente da idade, seja criança, seja mais velho, vai se lembrar de algum momento desses, um momento de muita alegria. Eu me lembro de alguns lugares. E eu tive a oportunidade de estar em um desses lugares. Certa vez, depois já de velho, né, de mais velho, não de velho, né, mas de um pouquinho mais velho. E esse lugar não pareceu a mesma coisa do que aquela lembrança de criança. Estava meio acabado, né? Parecia, na infância, que era um lugar tão diferente do que eu me lembrava, né? Estando ali, parecia uma coisa meio diferente do que aquela memória de criança. A gente tem tendência, né, quando criança, de guardar determinadas memórias e elas parecem muito maiores, às vezes até muito melhores do que de fato são, seja o momento, seja o lugar, né? E isso é bem característico. Esse texto ele vai falar um pouquinho disso. Lembra que nós dissemos que o povo ele recebe uma profecia através do profeta Ageu sobre a necessidade de repensar as suas prioridades. Esse é o tema dessa série de mensagens, prioridades e recomeços. E nessa mensagem que ele recebe do próprio Deus, o povo então é orientado a obedecer a palavra de Deus. E quem ordena isso é o próprio Deus que tirou aquele povo do cativeiro. E a ordenança era: reconstruam o templo. A palavra de Ageu, lá no capítulo 1, verso 1 ao 11, que nós dissemos que foi um chamado à reconstrução, vai fazer então com que o povo se mova, né? E 23 dias depois vem a resposta. Ageu é um dos raríssimos profetas que vai ver uma profecia sendo cumprida, né? E nós vimos então domingo passado, verso 12 ao 15, que então há uma resposta ao chamado de Deus a essa ação. Ageu, ele anuncia que o Senhor dos Exércitos está com eles, capítulo 1, versículo 13, e por trás ali da resposta do povo e dos líderes do povo naqueles dias, Deus mostra que Ele mesmo está ali trabalhando em silêncio, né? Como nós vimos ali no verso 14 do capítulo 1, é Deus quem desperta o espírito do povo e da liderança do povo, fazendo então com que eles saiam da inércia e vão agir. E é a partir do momento que eles, então, humildemente, começam a obedecer a palavra de Deus e a trabalhar, que o próprio Deus, então, vai ajudá-los. Agora, então, capítulo 2, verso 1 a 9, Ageu traz um novo oráculo, uma nova profecia. E esse é o tema de hoje, a segunda profecia, a glória do segundo templo. E o texto começa, então, dizendo... verso 1 e 2, que enquanto a primeira profecia, né, tinha sido dado, o povo estava trabalhando, Ageu então recebe uma nova palavra de Deus. E essa palavra, diferente da primeira profecia, ela não é dirigida só ao governador e a Josué. Ela é dirigida também ao povo, ou como o texto chama aí, ao remanescente do povo, ao resto do povo. E essa profecia é dada 30 dias depois, segundo a data que o próprio Ageu coloca aí na segunda profecia, 30 dias depois deles se engajarem, então, nessa tarefa de construção. Sendo bem preciso, a profecia é dada no dia 29 de agosto de 520 a.C., e aí no começo do mês ali, de outubro, ele dá então a segunda profecia. E ele diz, capítulo 2, verso 3, faz uma pergunta interessante: quem dentre vós que tendo ou que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Para entender esse texto, rapidamente, a gente precisa fazer uma pequena cronologia. Lembra que o povo ele é levado cativo para a Babilônia no ano 586 antes de Cristo. A cidade tinha sido sitiada, Nabucodonosor sitia Jerusalém em 587. O povo não resiste, a cidade cai. Nesse tempo, o povo vai sendo levado para a Babilônia. Quando Ageu profetiza, nós estamos no ano 520. Então, se passaram aí 66 anos
desde quando eles estavam lá cativos na Babilônia. É possível, meus irmãos, e esse é o entendimento de vários aí dos comentaristas desse pequeno livro, que existiam ali naqueles dias, nesses dias aqui de Ageu, pessoas que tinham retornado do exílio e que, quando crianças, então, elas conheceram o templo antes da sua destruição. Alguns dizem que, inclusive, o próprio Ageu é um desses. Ele já é idoso, segundo alguns, e ele mesmo tinha sido um desses que conheceu o templo lá atrás, antes dele ser destruído. O que é certo, meus irmãos, é que esses homens aqui, esses anciãos, que participaram lá desse esforço inicial para a construção do templo, Esdras capítulo 3, que viram o trabalho começar e aí o trabalho parar e ficar parado, né, por 14 a 16 anos, eles estavam entre esses. Eles foram para a Babilônia, voltaram, participaram do esforço, foram levados ali na primeira leva, né, de volta para Jerusalém, para o Reino do Sul, Reino de Judá, e participaram, então, dessa primeiro esforço de reconstrução, vamos chamar assim. E esse é o contexto da pergunta que Deus faz para esse povo, através, então, de Ageu. Por quê? Porque, meus irmãos, a decepção ao ver a construção que eles estavam fazendo, talvez fosse um pouquinho grande. Porque eles tinham já, lembra, participado da iniciativa anterior, de tentar reconstruir o templo, e essa iniciativa parou. Mas, principalmente, a decepção era grande, porque eles, quando criança, tinham visto aquele templo. E, se você se lembra de 1 Reis, capítulo 6, não era qualquer templo, né? Era um baita local, né? E os mais velhos, talvez, né, receosos pelo que eles estavam vendo ser construído ali, eles ficaram meio desconfiados do futuro daquele empreendimento. Lembra, né? Da lembrança de criança que eu falei no começo, né? Então, a referência que eles tinham talvez fosse grande demais para o que eles estavam, então, empreendendo. Para esses homens, o novo templo, meus irmãos, nunca seria como o antigo. Eles não tinham nem dinheiro para fazer o que Salomão fez. E se você for curioso, leia depois 1 Reis, capítulo 6, especialmente os versos 20 a 22, onde o texto vai dizer, spoiler, né, que Salomão forrou aquele lugar de ouro. Né? Então, era uma coisa que eles não tinham condição de fazer. A situação, para quem estava de fora, devia ser no mínimo interessante. Se você quiser acompanhar, Esdras capítulo 3, Esdras vai contar essa história. E Esdras diz assim, se você quiser ler aí comigo, ou quiser acompanhar comigo, Esdras 3, a partir do versículo 10. Ele registra o seguinte: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes, os levitas e cabeças de famílias, ou os anciãos desses que Ageu está falando lá, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Então tinha gente muito animada e tinha gente, né, feliz porque o templo estava sendo reconstruído, e tinha uma velharada lá chorando, porque lembrava, né, daquele templo e via que o negócio não estava nem parecido, né, com o que deveria ser. É uma cena interessante, porque pensa você como é que seria trabalhar do lado, você alegre, animado, né, seu primeiro emprego, vamos pensar assim, e aí alguém do seu lado choramingando, né, lamentando. É um passo, meus irmãos, para nós que somos esses que estão alegres, começarem a ficar desanimados. A comparação sempre era desfavorável.
entre o passado e o futuro. E isso, meus irmãos, mina todo o incentivo para perseverar. Verso 4. Não é à toa, então, aí, no verso 4, que Ageu, ele vai usar 3 vezes uma palavra aí. Você vai perceber. Ele diz, ora, pois, ser forte. Zorobabel, diz o Senhor. E ser forte. Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. A mesma palavra de ânimo que foi dada ao governador, ao sumo sacerdote, é dada ao povo. E lembra, né? Você já ouviu isso em algum lugar, né? Um tal de ser forte e corajoso, né? Você conhece isso de um outro Josué da Bíblia, não conhece? Então, assim como aquele Josué que ia entrar na terra pela primeira vez lá atrás, tomando posse da terra que foi prometida por Deus, esse outro Josué, da segunda entrada, né, na mesma terra, tem que ouvir a mesma palavra de ânimo. Ageu já havia dito lá, nós lemos aqui, 2 vezes já, domingo passado e retrasado, o verso 13, que Deus estaria com eles, capítulo 1, né? Ageu capítulo 1, verso 13, onde Deus diz que estaria com eles, e agora ele repete de novo a mesma promessa, né? Eu sou convosco. O elemento aí que Ageu vai usar para animar o povo, com a certeza da sua presença, é uma lembrança que ele reforça aí no versículo 5. Ele diz, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. A palavra da aliança, essa expressão aí, ou literalmente, né, a palavra que eu cortei, lembrando lá atrás, né, de Abraão, né, o texto, ele remete a uma promessa, ou às promessas que foram feitas a Moisés lá no Êxodo. E mais uma vez o texto fala, então, de um Deus que é imutável, do qual a palavra não pode mudar, as promessas de Deus não mudam. A aliança de Deus, ela permanece. Deus lembra isso ao seu povo. Deus não muda, sua promessa não muda. Caso, né, por conta do exílio, talvez, né, a situação tenha deixado aí transparecer para aquele povo que a aliança tinha sido anulada, Deus vai lembrar através dessa palavra, então, trazendo segurança ao seu povo, que ele teve presente lá no passado e ele estaria com o seu povo no mesmo espírito agora, de novo. Por isso ele diz, não temais. Ele diz, né, o meu espírito habita no meio de vocês. Até no meio de toda essa situação que nós lemos aqui no capítulo 1, de fome, de uma inflação alta, né? Onde o salário, Deus diz que ele assopra, né? Nenhuma conexão aí com a realidade de hoje, né? Dificuldade, resistência que eles enfrentaram para tomar aquela terra, Deus estava agindo justamente para que eles se arrependessem e percebessem que Deus estava com eles. O texto de Ageu vai continuar e ele diz, verso 6, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Verso 7, farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus fala agora, meus irmãos, através de Ageu, para esse povo, sobre os propósitos futuros do próprio Deus. Ele diz aí no verso 6 que dentro em pouco, ele mesmo, próprio Deus, vai intervir na história. É como se Deus tivesse dito aí, espera um pouquinho para o povo, né? Espera um pouquinho aí, que logo mais vai acontecer um grande abalo na criação. E a profecia fala de um momento que será muito perceptível para o mundo todo. Deus, então, diz que vai abalar uma vez mais o céu, a terra, o mar e a terra seca. Interessantemente, esse texto de Ageu 2, versículo 6, ele é usado pelo autor da carta aos Hebreus, em Hebreus 12, 26. Ele cita esse texto. E ele diz que Deus há, de uma vez por todas, abalar céu
e terra. Se esse texto é usado lá no Novo Testamento pelo autor da carta aos Hebreus, duas coisas a gente pode entender aí. A primeira é que a profecia ela tinha um cumprimento, então, futuro. Esse cumprimento, ou cumprimento completo, não se daria, então, no tempo ali de Zorobabel. Ele seria, se cumprisse ali, de forma parcial. E na explicação que o próprio autor da carta aos Hebreus vai dar, no verso 27, o autor ele faz referência, então, ao Monte Sinai, quando Deus, descendo sobre o monte, abala o monte. E aí, nesse texto, de Hebreus 12, 25 a 29, o autor ele vai associar esse momento como uma substituição de coisas que podem ser abaladas com coisas que não podem ser abaladas. E uma coisa marcante, meus irmãos, que acontece no Antigo Testamento, é se sempre que Deus entra em cena, a criação ela estremece. No Sinai, o Monte Sinai foi abalado. Mas agora a promessa é que isso vai envolver toda a terra. O que isso significa? É que Ageu ele tem um flash, né? Ele tem um insight, ele tem uma visão do que vai acontecer com o mundo no futuro. A profecia aqui ela está falando sobre algo que é relacionado à segunda vinda de Cristo. Nos versos 7 e 8 nós vamos ler nessa tradução que as coisas preciosas de todas as nações virão. Isso indica que é uma intenção de Deus de incluir todas as nações do mundo no seu plano de redenção. As coisas consideradas hoje pobres e desprezadas, né, para usar as palavras de Paulo, lá em Coríntios capítulo 1, verso 26 a 29, elas vão ser em algum momento consideradas como melhor e maior riqueza deste mundo, fazendo com que as nações então se voltem para Deus buscando por direção. O texto ele termina com esse verso aí, que é um verso bastante interessante, que diz que a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E aí tem uma segunda frase, né? E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. De alguma forma, Deus revela a esse povo, então, através de Ageu, que a glória do templo que estava sendo reconstruído ali, nos dias de Ageu, não está na sua beleza, né, exterior, nem nos seus ornamentos que ele provavelmente não teria, mas que o povo deveria reconstruí-lo sem se preocupar com comparar esse templo com o templo de Salomão. A promessa de Deus para o povo naqueles dias, meus irmãos, é que a glória daquele lugar, daquela construção, pela qual eles estão chorando, né, porque não vai ser parecida com o primeiro, ela seria então, ou não estaria na sua beleza externa, mas na promessa que foi feita de que a glória seria maior do que a glória, né? Então a glória de um lugar seria maior que a glória do outro. E esse templo no Novo Testamento, de fato, teve uma grande glória, né? Aquele lugar, meus irmãos, aquele templo, ele foi um lugar central no ministério de Cristo em Jerusalém. Mateus capítulo 26, 55, versículo 55, o próprio Jesus diz que ele esteve ali todos os dias para ensinar. É ali que Cristo, próximo à Páscoa, ele encontra um comércio, né, desenfreado na frente do templo, e ele então expulsa aqueles cambistas, dizendo que a casa de meu pai não é casa de negócios. João capítulo 2, versículo 16. A glória do templo, meus irmãos, construído no tempo de Ageu, que foi reformado depois por Herodes, é ter recebido o próprio Messias. Aquele lugar infinitamente mais simples, né, que o templo de Salomão recebeu de fato, nesses dias, coisas preciosas de todas as nações, porque ele foi, meus irmãos, totalmente reformado. Herodes o Grande, ele faz uma ampliação naquele templo, de forma que ele se torna, né, uma das grandes construções daquela época, se não uma das grandes maravilhas do mundo existente naqueles dias. De alguma forma, a prata e o ouro retornaram para o Senhor dos Exércitos, possibilitando ainda nos dias de Ageu, através de um decreto do próprio Ciro, que o cofre do Império Persa reconstruísse o templo. Os judeus, meus irmãos, não gastaram um centavo para construir aquele lugar. Deus é o Deus da prata e do ouro.
E nos dias de Herodes, quando Jesus então anda naquele lugar, aquele templo é reformado com dinheiro de quem? Do Império Romano. De novo, eles não gastaram um centavo para construir aquele lugar, né? Ou para reformar aquele lugar. Aquele mesmo lugar, aquele templo, naquele templo, Cristo vai expandir o entendimento do povo, porque ele vai dizer algo sobre o seu corpo que é bastante interessante. Ele diz, João 2,19, respondendo, né, aqueles irmãos, ele diz: destruirei este santuário, em 3 dias o reconstruirei. O próprio João interpreta o texto. E nos versos seguintes ele vai dizer que isso estava relacionado com uma profecia de Cristo em relação à sua ressurreição. É ali, meus irmãos, no segundo templo, reformado por Herodes, que os discípulos de Cristo vão ficar maravilhados com a construção daqueles dias. E eles vão mostrar para o seu mestre, né? Vão correndo mostrar para o seu mestre. Mas parece, né, que eles se esquecem que existia uma profecia, né? E o próprio Daniel, capítulo 9, né, versículo 23 a 27, já tinha dito que depois da vinda do Messias, o templo seria destruído. Mas o próprio Jesus, então, em Mateus 24, ele vai dizer, né, a cena é narrada, né, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Esse sermão ele é tão enigmático, né? Tão importante, esse sermão que é chamado Sermão Escatológico de Jesus, que os discípulos eles vão ficar tão mexidos com essa história, que eles vão atrás de Jesus e perguntar: mas como assim? Né? Porque era inconcebível na mente desses homens que hoje, né, 2024, só tem o muro de arrimo, né, daquele lugar maravilhoso, né, que existiu algum dia em Jerusalém. Em suas palavras aí no texto conhecido como o Sermão Escatológico de Jesus, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 24, Cristo fala então do tempo do fim, das coisas que antecedem este tempo, que acontece nos últimos dias, antes do dia do Senhor, né? E existindo então um dia onde todas as coisas são encerradas. E ele faz algumas conexões aí com o que Ageu diz sobre abalar céu e terra. As palavras ao final da segunda profecia são estas, né? Que neste lugar lhes darei a paz. E de fato, Cristo foi aquele que esteve naquele lugar, e foi ele que foi capaz, e é capaz de, por meio da fé, nos trazer paz com Deus. Romanos 5,11, né? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A profecia, meus irmãos, ela obviamente teve um cumprimento parcial, mas ela tem um cumprimento final. E esse cumprimento final, ele envolve eu e você também. Por isso sempre tem a pergunta, né? O que eu faço, né? Para que serve tudo isso hoje, né? O que significa esse monte de coisa hoje? O meu primeiro ponto, meus irmãos, para a nossa aplicação nessa noite, dessa história, desse texto, é que nós somos chamados para viver a vida, meus irmãos, olhando para frente. E eu preciso me explicar aqui, para você não me entender mal. Não quer dizer, meus irmãos, que nós temos que desmerecer o passado, mas nós precisamos colocar o passado no seu lugar. E nós, usando o passado, nós aprendemos com ele. Nós evitamos erros que nós cometemos. Ou lendo as Escrituras, nós entendemos que certas coisas que o povo fez aqui, nós não devemos fazer, né? Então essas histórias elas servem para nos ensinar. Nós temos coisas práticas, lições do nosso passado e verdades do nosso passado que tem a ver, meus irmãos, com doutrinas bíblicas, e essas coisas elas são eternas, elas não mudam. E nós temos que estar atentas a elas, né? Nós temos que reconhecer no nosso passado caminhos que nós trilhamos sem Deus e que nós não devemos trilhá-los novamente. Ageu diz isso, capítulo 1, verso 5 e verso 7. Vai dizer outras 2 vezes ainda no capítulo 2. Veja onde seus caminhos te trouxeram. Em contraste com isso, essa abordagem, então, está na expressão de você viver olhando para o retrovisor. Você já ouviu essa expressão? Pessoas que vivem olhando para o retrovisor?
O perigo, meus irmãos, de viver assim é de estar a serviço, ou seja, considerando justamente cometer os mesmos erros ou trilhar o próprio caminho à parte de Deus. Veja o exemplo que Ageu traz desse povo aí, nessa construção. Eles estavam construindo um templo, mas olhando para o passado, pensando no que foi feito lá atrás, querendo atingir um objetivo que era inatingível naqueles dias. Eles não tinham nem recurso, nem gente, nem tempo. E eles não tinham como refazer aquela coisa daquele jeito, de novo. Eles tinham que fazê-la de acordo com os recursos que Deus ia lhes dar. Isso, meus irmãos, os faria fatalmente, se eles continuassem assim, pensando daquele jeito, desistir de novo, como já tinham desistido lá atrás. A vida com Deus, meus irmãos, ela exige de nós viver com base em promessas. E as promessas, meus irmãos de Deus, elas nos dão esperança. As promessas, elas nos motivam. As promessas, elas nos ajudam a passar por momentos difíceis. As promessas de Deus, elas nos lembram que a vida não termina aqui. As promessas das Escrituras, elas falam de um Deus que estaria conosco todos os dias. Nós já falamos isso 3 vezes, né? Mateus 28:20, Tiago 4:8. Que um dia esse Deus retornaria, Atos 1:11, ou 1 Tessalonicenses 5:2, ou 2 Pedro 3:10, e que ele habitaria no meio do seu povo, Apocalipse 19:7-9, e que haveria então um momento de regozijo com Deus, onde ele eternamente habitaria conosco, Apocalipse 21, versículo 3. Nós vivemos com uma perspectiva futura, certa, de que as promessas de Deus para nós, seu povo, para esse povo da Bíblia e para nós, são as mesmas promessas. Meus irmãos, de uma forma bastante direta, nós que estudamos aí a teologia da aliança, sabemos que essa aliança, ela não foi quebrada. Ela foi renovada no sangue do Cordeiro. A aliança, meus irmãos, ela continua válida para mim e para você. Saber dessas promessas, meus irmãos, precisa nos fazer olhar para o futuro, para frente. Deus, ele nos dá, meus irmãos, uma nova história, uma nova perspectiva. 2 Coríntios 5:17, Paulo diz assim àqueles nossos irmãos: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esta é a promessa. Deus nos chama para viver uma vida olhando para frente. Nós somos teorreferentes e o nosso futuro, meus irmãos, ele é orientado por essa teorreferência, porque que Deus é o centro da nossa vida. E se a palavra dele diz, só tem 2 opções: ou você crê, ou você não crê. Simples assim. Então, não se esqueça disso. Você foi chamado para viver olhando para frente. Meu segundo ponto, meus irmãos, é que nós somos chamados para viver a vida orientados pela palavra de Deus. Assim como Deus fez na história do povo em outros momentos, Deus vai dizer a eles aí: ser forte, né? Ou sejam fortes, corajosos, né? A palavra de Deus, ela nos anima, meus irmãos, a ser corajosos no serviço que Ele mesmo vai nos pedir para realizar. Essa presença, meus irmãos, pessoal de Deus na nossa vida, precisa nos dar coragem, precisa nos dar determinação, precisa nos dar convicção de que Deus não vai permitir que a sua causa fracasse. Lembra que, caso você ainda não tenha lido a Escritura, o final da história é o seguinte: o final da história é Deus triunfando sobre o mal, reunindo o seu povo dos 4 cantos da terra para habitar com Ele para sempre. Lembra que você cantou aí hoje, que Ele é Rei, não é? Senhor e Rei. E que Ele governa sobre todo o universo. Meus irmãos, essas coisas, elas não podem ficar só no momento da música. Elas não podem sair da nossa mente. Ou nós vivemos assim, ou nós não vivemos assim. Lembra que Ele reinará para sempre. Lembra? Você disse isso? Para sempre reinará. Esse é o final da história.
E viver, meus irmãos, desta forma é se orientar por como que Deus diz que nós vamos fazer para chegar lá. É a palavra de Deus que tem que ser essa fonte de ânimo, mesmo em tempo de dificuldade e angústia, assim como esse povo aqui. Olha para os salmos de Davi, meus irmãos, e veja como que ele ora. Ele ora nos tempos de tristeza, ele ora nos tempos de angústia, ele ora nos tempos de perseguição, ele ora nos tempos de perigo de morte. Mas ele também ora nos períodos de alegria, ele ora nos períodos de gratidão. Davi, meus irmãos, ele entende que o tempo todo, com quem que ele tem que estar se comunicando? Com Deus. Paulo, ele vai incentivar seus irmãos na carta aos Filipenses a viver, meus irmãos, de modo digno do Evangelho e se animar nisso, que é chamada a carta da alegria. João, na revelação do Apocalipse, ele vai trazer um vislumbre dessa esperança dos últimos dias e do último dia, e além disso, porque ele fala de como é que vai ser lá, né? Algumas coisas de como vai ser a sua vida depois que tudo isso aqui acabar. Depois dos últimos dias, depois do último dia e além, né? Então essa é a esperança. Deus, ele nos deixou, meus irmãos, como gosta de dizer, né, reverendo Manuel, palavras de esperança. E ou nós nos fortalecemos por essas palavras de esperança na missão que o próprio Deus nos deu, ou nós vamos fracassar, porque nós nos esquecemos disso o tempo todo. Nós precisamos ter, meus irmãos, diligência. Pedro vai dizer isso na sua carta aos irmãos naquele dia, que eles tinham que ser diligentes. É uma coisa, meus irmãos, que nós nos esforçamos. É algo que nós não vamos fazer se a gente não disser, não, eu não quero, mas eu vou fazer. E você vai lá e gasta, meus irmãos, seu tempo diante da palavra de Deus em oração. Isso tem feito uma diferença grande, meus irmãos, na minha vida. E se eu pudesse, né, mostrar isso, não tem como mostrar, né, mano, infelizmente. Então você tem que fazer. Você tem que fazer para você constatar pela sua própria experiência o quanto isso é capaz de mudar a sua vida. Nós ainda não entendemos o poder desta palavra. Porque, depois leia Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15, e leia lá o que Paulo vai dizer sobre o poder da palavra de Deus. E aí talvez você se anime mais ainda. Deus, ele nos deixou essas palavras e ele deu isso para nós, para que nós não nos esqueçamos. O povo de Deus, meus irmãos, ele não pode deixar que o medo impeça ele de obedecer a palavra de Deus. Lembra lá, né, de 1 João capítulo 4? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E o texto continua, e João vai dizer lá, verso 18, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Meus irmãos, você não pode viver com medo. Você precisa viver, meus irmãos, se fortalecendo nesta palavra. O que Ageu vai usar para animar aquele povo é uma coisa só, a palavra de Deus. Ageu não fez nada mágico. Ele falou o que Deus mandou ele falar. Lembre-se disso. Você precisa, meu irmão e minha irmã, viver de uma forma orientada pela palavra de Deus. É vital para você que é cristão. É a diferença entre vida e morte. Não tem um caminho do meio. Terceiro ponto, meus irmãos, é que nós somos chamados para ser templo de Deus. Assim, meus irmãos, como a glória do segundo templo foi a de receber o Messias, que andou ali naqueles dias, nós somos chamados para ser templo do Espírito. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você sabe disso? A pergunta Paulo está fazendo para você. Você sabe? Sim ou não? Fraco, foi fraco. Sim ou não? Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Meus irmãos, a resposta a essa pergunta tem implicações, meus irmãos, grandiosas.
Porque saber que o Espírito de Deus habita em você exige de você uma forma de viver. E essa forma de viver não pode mais ser como era antes. Porque o Espírito de Deus, meus irmãos, ele não pode ser misturado com o pecado. Outro dia não, já tem uns meses, né? Mas numa daquelas aulas lá do mestrado, numa das exposições lá com o Dr. João Paulo Tomás de Aquino, fera, ele explicava esse tema da união com Cristo. E numa das aulas ele falou sobre essa questão de nós, de fato, reconhecermos essa verdade. Porque se nós entendemos que Deus vive em nós, que o Espírito de Deus habita aí, neste lugar aí, nesse vaso, né? Nós não podemos misturar, meus irmãos, este Espírito com a mentira, por exemplo. Nós não podemos prostituir o nosso corpo. Porque se Deus está unido com você, você vai unir seu corpo com outra pessoa. Então veja a gravidade que é, né? Fora do casamento, claro, né? Mas veja a gravidade que é afirmar ou entender que o Espírito de Deus habita em você. Isso, meus irmãos, exige de você uma mudança de vida. E se você diz sim, sim, eu sei que eu sou, isso precisa implicar em muitas coisas aí na forma como você vive. Paulo ainda vai dizer um pouquinho mais aos Coríntios, capítulo 6 da primeira carta, ele diz, verso 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Ou seja, né, existe agora, meus irmãos, uma ideia de pertencimento de Deus para com você. E isso também tem que ser uma coisa que mexe com a gente. Porque, de novo, essas coisas que Paulo afirma, que parecem tão despretensiosas, meus irmãos, elas têm implicações para todos os momentos da nossa vida. Você entende por que ele diz que ele é o maior dos pecadores? Porque ele tinha tanta consciência dessas coisas, meus irmãos, isso estava tão internalizado no coração daquele homem, que ele entendia o quão pecador ele era. Apesar de fazer tudo que ele fez, apesar de escrever, né, metade aqui, praticamente o Novo Testamento todo, apesar de ter a vida que ele teve, ele entendia que ele ainda não tinha chegado lá. E nós temos no nosso meio, né, como o reverendo Manuel disse hoje de manhã, muitos candidatos ao anticristo aí, né? O cara que se acha a última bolachinha do pacote, né? Nem Paulo se achava. Este Deus, meus irmãos, é o Deus que Paulo ainda vai dizer lá em Gálatas, que enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Esse Deus nos chama a nos santificarmos, a habitar no nosso ser, e é sendo, meus irmãos, a habitação do Espírito de Deus que nós somos movidos pela sua vontade. A grande implicação de nós sermos a habitação do Espírito é enxergar o futuro, de novo, né? Ou seja, que nós estaremos com o nosso Deus, que nós viveremos em santidade e que nós faremos essas coisas plenamente, para sempre. O segundo templo, ele teve sim a sua glória, mas glória semelhante, meus irmãos, aguarda cada um de nós. Que nós estaremos então, né? Passando, né, desde o começo da história, né? Desde Deus andando lá no jardim com Adão e Eva, passando pela tenda, passando pelo templo de Salomão, passando pelo segundo templo, chegando em Cristo, e aí finalmente habitando em nós, e o último passo, né, finalmente nós habitando com Ele para toda a eternidade. Essa é a história que a Bíblia narra, né? A famosa metanarrativa da Escritura. Para concluir, meus irmãos, a reconstrução do templo, ao mesmo tempo que foi um ato, né, de dedicação, um ato de fé, ao mesmo tempo que foi um ato de dedicação, ele foi um ato de fé, porque representava naqueles dias um símbolo de continuidade, meus irmãos, entre o presente e o passado. Para o povo, representava um forte desejo de que, mesmo eles tendo sido exilados, a aliança e as promessas, elas se mantiveram. Sobre o que seria, então, o
templo, né, do Novo Testamento, os profetas do Antigo Testamento eles não tinham como vislumbrar o que seria o futuro, né? Jesus vai afirmar, então, que o seu corpo, e ressuscitado dos mortos, ele seria a pedra angular de um templo santo, feito de pedras vivas, crentes em Cristo, que se tornariam agora, eles mesmos, a morada de Deus, o seu Espírito. Efésios capítulo 2, verso 19 a 22, 1 Pedro capítulo 2, verso 4 e 5, e por aí vai, né? A igreja, meus irmãos, a ser apresentada diante dele, é essa igreja, a igreja onde Deus habita, onde cada um de nós aqui somos um tijolinho, né? Que formam esse edifício, que é templo de Deus. Veja que para tudo isso, para que toda essa verdade fosse verdade, a reconstrução daquele templo, lá atrás, no tempo de Ageu e no tempo de Zacarias, foi uma preparação necessária. Toda vez que o povo de Deus, meus irmãos, se arrepender, se voltar para Ele e seguir as suas condições, em resposta a Deus, Ele não somente vai abençoar seu povo, mas vai haver, meus irmãos, tremendas repercussões na sociedade e além. Lembra que Ageu profetiza que Deus ainda, né, moverá uma vez mais céu e terra. Ele vai abalar ainda esse mundo. Essa semana, se você for capaz de lembrar, você e eu, né, fomos capazes de lembrar que nós fomos chamados para viver olhando para frente, que nós fomos chamados para viver uma vida orientada pela palavra de Deus, e que nós somos chamados, meus irmãos, para ser templo de Deus. E se isso fizer o nosso coração se inflamar, e se isso fizer, meus irmãos, nós querermos mudar algumas coisas que nós precisamos mudar, essa palavra de fato atingiu o seu coração.